Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desbloqueador dos receptores celulares, que é uma das fórmulas que está no nosso catálogo, tá? Eu acredito, que a maioria de vocês sabem que todo o tratamento da medicina biofísica ela é feito a nível celular, tá? São informações que são passadas para que haja um ajuste, haja um equilíbrio e com isso se chegue a homeostase. Quando eu falo do nível celular, eu estou dizendo que nós temos 130 bilhões de microvidas trabalhando a nosso favor, que são as nossas células, Então, nós devemos dar uma atenção em especial a esses serizinhos, que nos ajudam e que é através dela que nós nos mantemos vivos, tá? Dentro de cada célula, nós temos ali as mitocôndrias, que são os geradores de energia, como se fosse uma estação de energia produzindo eletricidade para uma cidade inteira. E nossas células é bem parecida com isso. Então, quando nós temos ali as mitocôndrias trabalhando, elas estão produzindo o ATP, que é a energia. Mas para isso, elas precisam de combustível, E quais são esses combustíveis que têm que entrar na célula, têm que chegar até as células, As vitaminas, os minerais, os hormônios, o oxigênio. Então, tudo isso é o que vai movimentar as mitocôndrias para produzir ATP. Então, eu quero só abrir um parênteses aqui, que uma criança, elas possuem dentro de cada célula mais de 10 mil mitocôndrias produzindo essa energia. Um senhor já de idade, como eu, por exemplo, com quase 70 anos, eu tenho apenas, em média, 500 mitocôndrias trabalhando ao meu favor, produzindo energia. Então você vê que a natureza é uma coisa extremamente interessante, À medida que a gente vai envelhecendo, ela também vai nos deixando aí, às vezes, numa situação de apuro e que a gente vai precisar fazer algumas suplementações, tá? Mas, enfim, foi apenas um comentário. Então, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas, fazendo reposição hormonal, tá? E muitas dessas vezes não há uma necessidade dessa reposição. O corpo produz o hormônio, mas ele não entra nas células. E a medicina convencional, ela não tem esse cuidado de observar, se os receptores estão permitindo a entrada dos hormônios, permitindo a entrada das vitaminas, permitindo a entrada de oxigênio, permitindo a entrada dos minerais. Então, cada célula existe umas anteninhas que se chamam receptores. São eles que liberam a entrada de nutrientes para dentro da célula. Então, tem lá os receptores hormonais, tem os receptores dos minerais, das vitaminas e assim por diante. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nosso corpo está produzindo adequadamente determinado hormônio, mas quando chega lá nas células, como se fosse de uma forma lúdica, ela bate na porta lá dos receptores, que é bem parecido, que seria uma chavinha, uma porta mesmo, e esses receptores não se abrem para que possam aquele nutriente entrar dentro da célula. Isso é muito comum. Então, muitas vezes eu vejo pessoas fazendo uma suplementação de melatonina, sintética, quando, na verdade, provavelmente o corpo esteja produzindo, porque o corpo sabe fazer, e só que chega na célula, nos receptores, ela não entra, ok? Então, isso acontece com a tireoide, isso acontece
com os receptores da glicose, do cortisol, né, da progesterona, dos estrógenos, da testosterona. Então, o corpo pode estar produzindo e não está, os receptores estarem falhando e não deixando que esses hormônios adentrem as células, ok? Então, foi criado esta formulazinha que está no nosso catálogo, que é justamente para fazer esse desbloqueio desses receptores que estejam travados. Então, eu acho que é um produto de extremo interesse que todos deveriam usar, tanto homem como mulher, né? Logicamente, quando nós vamos fazer a fórmula para o homem, nós fazemos um ajuste, mas principalmente as mulheres deveriam estar fazendo, né, essa ajuda a essas microvidas, como eu falei, que são as nossas células, para que o corpo possa, né, principalmente no caso hormonal, ter essa permissão, esses hormônios adentrem adequadamente as células, tá? Então é esse que é o nosso intuito com essa formulazinha que nós criamos, dos desbloqueadores dos receptores hormonais, e espero ter ajudado vocês, né, com essa informação.